Ei, gente! Hoje eu estou aqui para falar de salada de frutas. Como assim salada de frutas? Salada de frutas é o que estão fazendo com a cabeça de vocês na internet. Conhecimento, gente, é maravilhoso. A internet hoje nos traz muita informação, mas é muita mesmo. Só que a gente tem que saber conectar essas informações, porque a informação isolada a gente só vai acumulando ali e vai se transformando numa salada de frutas. E hoje em dia, o que acontece? São várias linhas, são vários conceitos vindos ao mesmo tempo na internet. Então, eu vou dar um exemplo aqui porque veio no meu direct hoje a seguinte dúvida. Maria Amélia, pão ou tapioca ou aveia? Gente, sabe aquele famoso depende? É isso que eu quero mostrar aqui nesse vídeo. Depende, tá? Se você é uma pessoa que está com problema com glúten, mas não tem problema com carboidrato, a tapioca talvez seria uma melhor opção, um cuscuz, um amido de milho, tem alto índice glicêmico, mas você não tem problema com carboidrato. Você tem problema só com glúten. Agora, eu tenho uma resistência insulínica. Eu não posso estimular demais o meu pâncreas. Eu estou numa fase lá de pré-diabetes. Às vezes minha glicemia ainda nem alterou, eu nem sei, mas minha insulina está em 30. Você já está apresentando um pré-diabetes. O diabetes, ele manifesta 10 anos antes sem você ver alteração na glicemia. Então, se você tem uma resistência insulínica, sua insulina está em 15, em 20, em 30, mesmo com glicemia normal, tapioca, amidos, né, carboidrato em excesso, mesmo sem glúten, não é interessante. Ah, Maria Amélia, mas eu posso comer, eu sou magro, eu não tenho resistência insulínica, eu quero ganhar massa muscular, não tem problema com glúten. Coma seu pão francês normal, tranquilinho aí, tá? Coloca um recheio mais fibroso, coloca alface, tomate, coloca lá um peito de frango, coloca o ovo, mas será que ovo é para você? Muitas pessoas não podem com a clara de ovo. Existem sensibilidades alimentares que a gente chama de tardias. Muitas pessoas estão aí com rinite, estão aí com o intestino inflamado, psoríase, estão apresentando doenças autoimunes. Existem sensibilidades aí que a gente chama de tardias. Você come, daqui a pouco você começa a apresentar alguns sinais que não são imediatos. Não é eu como e apareço, você vai tendo esses sintomas. Isso também pode acontecer com leite, isso também pode acontecer com glúten, né? A pessoa não precisa ser celíaca para precisar restringir um pouco o glúten. Então, quando você vai ao nutricionista e ele fala, olha, você não deveria comer o pão, já que o seu objetivo é X. Então, tenta entender o porquê. Porque na internet você vai ver postagens muito genéricas. Um falando que tem que comer pão, que é bobagem. Não é bobagem retirar o pão. Não é bobagem, muitas vezes, retirar o leite. Não é bobagem fazer certas substituições. Então, quando tem lá uma farinha mais low carb, entenda para quem. Entenda o porquê. Cuidado, porque às vezes a informação que você pega na internet é a que você gostaria de escutar. Que você pode comer, sim, qualquer alimento, mas vamos pensar, ovo é saudável? É saudável, mas não é para qualquer pessoa. Vamos pensar em outro alimento saudável? Castanhas são saudáveis? São, mas não é para qualquer pessoa. A mesma coisa, né? Faz mal comer um pão, se for olhar, não, mas para quem? Para certas pessoas, um pão vai ser muito problema, mesmo mantendo as calorias. Então, cuidado com pensamentos muito simplistas, tá? Ah, que tudo pode, que tudo é só maneirar na quantidade. Para certas pessoas, não. Vai exigir, sim, um maior cuidado. Cada um tem um órgão mais fraco, cada um tem uma situação clínica, cada pessoa responde de uma forma para certos alimentos, tá? É só restrição calórica e emagrecimento? Depende. Tem pessoas que estão com a insulina em 40, se comer de 3 em 3 horas, olhar apenas as calorias e não a qualidade do que se come, essa insulina não vai cair.
mesmo reduzindo as calorias, porque a qualidade da alimentação está estimulando esse hormônio dentro do corpo. E muitas pessoas não vão perder peso enquanto estiverem com resistência insulínica. Essa insulina mais alta, ela é inflamatória. Você já deve ter escutado: primeiro fique saudável para depois emagrecer. Emagreça e fique saudável. É um ciclo. Então as pessoas que não mudam a qualidade da dieta, elas não conseguem um desinflame. Alguns componentes da dieta vão ser sim prejudiciais. Pelo menos em algum ponto, essa pessoa precisa ter uma restrição maior de alguns componentes que outros profissionais, muitos, liberam, acreditam que é só restrição calórica, tá? Outra questão, quem está com essa insulina mais alta tem muita fome. Essa insulina, ela é um hormônio de armazenamento, de depósito, de um substrato que é imediato, que é o carboidrato. Essa pessoa tende a ter mais gordura no fígado, essa pessoa tende a ter uma síndrome metabólica, que são várias condições clínicas acontecendo ao mesmo tempo. Vocês sabiam que a hiperinsulinemia, ela também gera pressão elevada? Porque a insulina em excesso, ela muda a estrutura desses vasos. Esses vasos, eles ficam com menor capacidade de elasticidade e aí o sangue passa com maior pressão. Além disso, o excesso de insulina faz reter líquidos e sódio dentro lá dos túbulos renais distais, aumentando a pressão arterial. Então, por exemplo, resistência insulínica, que é uma condição que muitas pessoas nem sabem que tem, principalmente quando estão acima do peso, não é só restrição de calorias, é uma mudança mesmo na qualidade do que se come. Se você tem sensibilidades alimentares, se você tem doenças autoimunes, então se você tem alergias, se você tem queixas aí que às vezes você não consegue entender por quê, uma enxaqueca, uma secreção, uma rinite, intestino preso, intestino solto, mau humor, depressão, pode ter certeza que você precisa de mudar a qualidade da sua dieta. Então não é bobagem. Hoje, através dos exames genéticos, a gente vê que realmente não é bobagem o que se fala aí de dietas com menor índice glicêmico, dietas com menor teor de carboidratos, dietas sem glúten, dietas sem leite de origem animal. Agora você precisa saber se isso é pra você, dependendo das suas queixas. Isso é nutrição funcional. E muitas vezes o seu exame ainda está normal, mas ele já está fora do ideal. Então, quando a gente trabalha prevenção, associando aí aos sinais clínicos, o que você apresenta, muitas vezes o seu exame está normal, mas você já está tendo a queixa no corpo físico. E a gente não deve fazer uma salada de frutas com tanta informação, colocando tudo dentro do mesmo balaio, simplificar, tudo pode, ser saudável é comer de tudo um pouco, é ter equilíbrio, porque não é assim que funciona na prática. Algumas pessoas, infelizmente ou felizmente, porque tem solução, vão ter que realmente retirar, abdicar de certos prazeres. Não façam uma salada de frutas com a informação que vocês recebem aí na internet. Entendam as suas queixas, entendam as suas situações clínicas para você buscar o que é para você. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!